Eu não sei em que momento as coisas começaram a mudar. Não teve um dia específico. Não teve um barulho estranho. Não teve uma sombra no canto do quarto. Foi mais silencioso que isso. Foi como perceber que alguém reorganizou sua casa enquanto você dormia e deixou tudo quase no mesmo lugar. Quase. Eu estou gravando isso porque já tentei explicar de outras formas. Escrevendo, falando em voz alta, ignorando. Nada funcionou. Então isso aqui não é um pedido de ajuda. Também não é um aviso. É só um registro. Porque se um dia alguém disser que eu inventei tudo, pelo menos essa gravação vai existir. E se você acha que isso é só mais uma história estranha, talvez seja melhor parar agora. Porque o que começou comigo não ficou só comigo. O início invisível. Tudo começou com detalhes pequenos demais para preocupar. Coisas que você explicaria facilmente se alguém perguntasse. Uma cadeira que parecia mais afastada da mesa. A porta do banheiro encostada, quando eu tinha certeza de ter fechado. O espelho do quarto, ligeiramente inclinado. Eu moro sozinho. Sempre morei. Não tenho animais. Não recebo visitas. Não deixo chaves com ninguém. Mesmo assim, algo não batia. No começo, eu pensei que era cansaço. Depois, rotina. Depois, memória falhando. Mas tem uma coisa sobre memória que ninguém fala. Ela falha de um jeito confuso. Não organizado. O que estava acontecendo comigo era organizado demais. O padrão começa a aparecer. Eu só percebi o padrão quando resolvi testar. Numa noite qualquer, empurrei a cadeira da cozinha até encostar completamente na parede. Encostada de verdade, sem espaço algum. Tirei uma foto. Olhei 2 vezes. No dia seguinte, a cadeira estava afastada. Não muito. Não o suficiente para chamar atenção. Só o suficiente para não estar onde eu deixei. Foi aí que uma sensação estranha começou a surgir. Não medo, ainda não. Era algo mais desconfortável. Como se alguém estivesse corrigindo meus movimentos. Como se eu estivesse errando a posição das coisas. Quando a casa começou a responder, eu comecei a testar mais. Objetos diferentes. Ângulos diferentes. Posições absurdas. E sempre, eles voltavam para algo próximo do normal. Não exatamente igual, mas melhor, mais alinhado, mais lógico. Era como se a casa tivesse uma opinião própria. E quanto mais eu mexia, mais rápido ela corrigia. A primeira coisa que não deveria acontecer. A primeira coisa que realmente me assustou não foi um objeto, foi um som. Eu acordei de madrugada com o barulho de alguém andando pela casa. Passos leves, cuidadosos. Não correndo, não escondendo, caminhando, como quem conhece cada centímetro do chão. Eu fiquei imóvel, prendendo a respiração. E os passos pararam, bem na frente da porta do meu quarto. Não teve batida, não teve tentativa de abrir. Só presença. Depois de alguns segundos, os passos se afastaram. Na manhã seguinte, a porta do meu quarto estava fechada. Eu nunca fecho essa porta. A dúvida mais perigosa. Nesse ponto, eu já não confiava mais em mim. Comecei a anotar tudo. Horários, posições, sons. Mas algo começou a acontecer com as anotações também. Frases riscadas, palavras sublinhadas. Setas que eu não lembrava de ter feito. A caligrafia era parecida com a minha, mas mais firme, mais segura. Como se alguém escrevesse com a minha mão, mas sem hesitar. O motivo desta gravação, eu estou gravando isso agora, porque hoje de manhã aconteceu algo diferente. Algo que não pode ser explicado com cansaço, nem com esquecimento, nem com loucura. Eu acordei e encontrei um bilhete na mesa da cozinha, escrito à mão, com a minha letra. Dizia apenas, assim tá melhor. Não mude mais. E o pior é que olhando ao redor, a casa realmente parecia melhor. A casa que funciona melhor sem mim. Depois de ler o bilhete, eu fiquei parado por muito tempo. Não tentando entender, só observando. A cozinha estava limpa, mais limpa do que eu costumava deixar. Os objetos alinhados, nada fora do lugar, nada sobrando. Era como entrar na casa de alguém extremamente organizado. Só que esse alguém era eu, ou algo usando meu senso de ordem. O mais perturbador não foi o bilhete, foi a sensação que veio logo depois. Uma sensação de alívio, como se finalmente alguém tivesse assumido o controle de algo que eu vinha fazendo errado há muito tempo. Quando resisti, começa a cansar. Eu tentei mudar as coisas de novo, não por curiosidade, por necessidade. Empurrei objetos para fora do lugar, de propósito, de forma quase agressiva. Naquela noite, dormi mal. Sonhos confusos, interrompidos, e acordei antes do despertador. A casa estava perfeita, não arrumada, perfeita. E eu estava exausto, como se tivesse passado a noite inteira tentando impedir algo. Foi aí que uma ideia começou a surgir. Uma ideia que me deu vergonha
de admitir. E se eu fosse o problema? A primeira mudança em mim, comecei a perceber pequenas alterações no meu comportamento. Nada radical, nada óbvio. Eu me sentava sempre no mesmo lugar, comia nos mesmos horários, dormia na mesma posição. Não porque decidi, mas porque parecia correto. Quando tentava quebrar isso, vinha um desconforto estranho, como errar um passo numa escada. A casa não me obrigava a nada, ela só me conduzia. 4:1 a 4:6. O erro que não devia ser corrigido. Uma noite, deixei algo fora do lugar de propósito. Algo que não tinha função prática. Algo emocional. Uma fotografia antiga, guardada há anos, coloquei no meio da sala, no chão. Era uma lembrança que eu não gostava, mas era minha. Fui dormir com o coração acelerado. Na manhã seguinte, a foto não estava no chão, estava no lixo. Rasgada. A casa não estava só organizando coisas. Ela estava decidindo que não precisava mais existir. A discussão silenciosa foi a primeira vez que falei em voz alta. Isso não é seu. Minha própria voz soou estranha naquele ambiente, quase invasiva. Nada aconteceu. Mas naquela noite, os passos voltaram. Mais lentos, mais próximos. Não pararam na porta do quarto. Entraram. Eu não vi ninguém, mas senti uma presença parada ao lado da cama, como quem observa algo fora do padrão. Então, o silêncio ficou pesado. A correção final. No dia seguinte, encontrei outro bilhete. Mesma letra, mesma firmeza. Você fica mais tranquilo quando não resiste. Eu sentei à mesa e fiquei olhando para aquilo. E percebi algo que me deu mais medo do que qualquer barulho ou presença. Eu estava tranquilo. A gravação não planejada. Eu não lembrava de ter ligado o gravador antes. Mas ele estava ligado. Horas de áudio, ruídos da casa, movimentos, respirações. Em determinado momento, uma voz baixa, calma, parecida com a minha, dizendo: assim tá melhor. Não era alguém falando comigo. Era alguém me substituindo. Aceitação que ninguém percebe. Eu parei de testar. Parei de resistir. Parei de mover as coisas. A casa funciona perfeitamente agora. Eu durmo melhor. Penso menos. Questiono menos. Às vezes sinto que estou só ocupando espaço, como um móvel antigo, que ainda não foi removido. Mas isso não me incomoda mais, porque tudo está no lugar certo. Por que você está ouvindo isso? Se você está ouvindo esta gravação, provavelmente percebeu algo estranho também. Pequenas correções. Detalhes ajustados. Uma sensação de que resistir cansa. Talvez você tenha pensado que era só rotina, ou maturidade, ou organização. Eu pensei a mesma coisa, mas preste atenção no que você anda abrindo mão para tudo funcionar melhor. Eu não estou pedindo ajuda, nem tentando fugir. Essa gravação não é um alerta, é uma confirmação. Se um dia alguém disser que eu desapareci, ou que mudei demais, olhe ao redor. Veja se tudo está no lugar. Veja se está mais fácil não questionar. Porque quando a casa aprende a funcionar sem você, ela não precisa mais que você esteja no controle.